Você se lembra da série Um Maluco no Pedaço, protagonizada por Will Smith? Quando o show da NBC estreou em setembro de 1990, ninguém poderia esperar que ele conquistasse o legado duradouro que tem até hoje. Não foi apenas a produção que lançou Will Smith para o estrelato, mas também forneceu alguns dos momentos mais icônicos da história da TV e acabou inspirando um reboot em uma pegada mais dramática lançada em 2022. No entanto, nada era tão perfeito, e nos bastidores havia conflitos e até mesmo romances entre colegas de elenco. Quer saber sobre isso e várias outras curiosidades? Então vamos voltar no tempo e descobrir mais sobre esta icônica comédia dos anos 90. Ao longo das 6 temporadas de Um Maluco no Pedaço, aconteceram muitos momentos hilários, mas há um que se destaca, a dança de Carlton. Assistir o personagem estalar os dedos e deixar o ritmo tomar conta de seu corpo é memorável todas as vezes. E para nós espectadores, a pergunta que fica é: quem foi o gênio que criou essa dança em primeiro lugar? Falando à revista Variety, Alfonso Ribeiro admitiu que surgiu com os movimentos depois de ver Courteney Cox e Eddie Murphy dançando. A dança Carlton foi criada quando dizia no roteiro, Carlton dança. Nunca teve a intenção de ser engraçado, era apenas que ele estava dançando. A dança é, em última análise, Courteney Cox no vídeo de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Essa é a base. Ou no vídeo Delirious, de Eddie Murphy, a dança do homem branco, como ele a chamava. Alfonso disse também que queria que a dança de Carlton fosse ridícula, então ele simplesmente pensou nos movimentos de dança mais absurdos que poderia imaginar. Digamos que ele foi bem sucedido nisso. Comparado com outros seriados, Um Maluco no Pedaço teve uma boa direção. Não são muitos os programas que chegam a ter 148 episódios. Então, o fato de que o elenco e a equipe conseguiram ficar juntos por tanto tempo é motivo de comemoração. No entanto, Will Smith revelou o momento em que ele sabia que o show estava chegando ao fim e uma decisão precisava ser tomada sobre seu futuro. Em seu livro de memórias, o ator explicou como ele percebeu que as histórias do seriado estavam piorando, e ele tinha uma escolha a fazer sobre sua própria carreira desde que as ofertas de filmes estavam começando a aparecer. As histórias estavam se tornando cada vez mais piegas e era difícil manter o frescor. Qualquer um que já tenha participado de um seriado pode contar o episódio em que seu programa pulou no tubarão. O nosso foi o episódio 15 da 5ª temporada, aquele em que levei um tiro e Carlton começou a carregar uma arma de fogo. O show poderia facilmente sustentar outra temporada. Esta era a minha família, eu amei eles. Mas uma carreira no cinema era agora uma opção viável, eu estava em uma encruzilhada. O ator explicou como uma conversa sincera com John Amos, um convidado do seriado, deixou as coisas mais claras. Ele queria terminar O Maluco no Pedaço com uma nota alta e não permitir que ele se tornasse uma sombra de si mesmo. Então, o ator ligou para seu elenco para dizer que terminaria um show após a 6ª temporada, a fim de garantir que tudo saísse nos melhores termos possíveis. Will era mais do que apenas a estrela do seriado. Ele também ajudou com histórias e produziu alguns dos episódios, incluindo Nada Como Show Business na 3ª temporada. Antes de Will Smith se tornar um maluco no pedaço, ele estava com sérios problemas. O ator, que antes era um rapper, teve sucesso ao lado do DJ Jay-Z Jeff. Um Grammy e fama se seguiram, junto com carros velozes e muita grana. Infelizmente, depois de seu segundo álbum, He's the DJ, I'm the Rapper, a dupla lutou para alcançar o mesmo nível de sucesso. Will não administrou seu dinheiro com sabedoria, nem pagou o suficiente em impostos e devia ao governo 2,8 milhões de dólares. A Receita Federal apreendeu a maioria de seus pertences, incluindo 6 carros e uma mansão. Em uma ida ao talk show The Arsenio Hall Show, ele esbarrou no executivo Benny Medina, a inspiração da vida real para o Maluco no Pedaço. Os dois se deram bem e ele levou Will para uma festa na casa do eventual produtor executivo do seriado, Quincy Jones. Foi lá que ele fez uma audição rápida. Alegadamente, Quincy ficou tão impressionado com o que viu que colocou seus advogados na sala para elaborar imediatamente um contrato para o Will, que passou a estrelar o show. A Receita Federal entrou em ação mais uma vez e levou do ator 70% de seu salário nos 3 primeiros anos do seriado. Como Hilary Banks, Karen Parsons desempenhou um papel de menina rica e mimada com perfeição.
Ao lado de Will e Carlton, Hilary se tornou uma personagem importante que ganhou sua base de fãs e permaneceu parte integrante das histórias ao longo do show. A atriz, no entanto, revelou ao jornal britânico The Independent que ela não estava convencida pela premissa do seriado quando ouviu falar dele pela primeira vez, chamando-o de sitcom estúpida. Karen explicou que ela estava trabalhando como recepcionista em um restaurante de frutos do mar e tentando se estabelecer como atriz, fazendo audições para muitos papéis diferentes em 1990. Seu treinador de atuação mencionou um papel no qual se tornaria um maluco no pedaço, mas ela riu, pensando que a produção não teria sucesso. Parecia tão bobo para mim, tipo, um rapper em um programa de TV? Isso ainda não tinha acontecido, então eu ri disso. No final das contas, Karen ganhou o papel de Hilary e percebeu que o show era muito mais do que ela havia imaginado inicialmente. Embora Will Smith possa ter sido a estrela, não há dúvida de que todo o elenco de Um Maluco no Pedaço foi tão crucial para seu sucesso. Um dos personagens mais populares da sitcom é Carlton Banks, interpretado por Alfonso Ribeiro. O ator se tornou sinônimo do papel, elogiado por fãs e críticos por tornar a comédia tão especial. Mas Alfonso quase perdeu a oportunidade de consolidar seu legado como Carlton, como revelou ao site Digital Spy. O ator relembrou que o novo presidente da NBC na época não era fã de sua interpretação do personagem depois de ver o episódio piloto. Eu fiz o teste para o personagem e consegui o papel. Então, depois que fizemos o piloto, o novo presidente decidiu que meu personagem deveria ser reformulado. Felizmente, a equipe ficou com Afonso, o que é bom, já que é praticamente impossível imaginar outro alguém como Carlton. Tia Vivian pode ter sido a maior apoiadora de Will em Um Maluco no Pedaço e o amava como se fosse seu próprio filho. Porém, os atores que interpretaram os papéis supostamente tiveram desavenças nos bastidores. Janet Hilbert interpretou Vivian Banks nas 3 primeiras temporadas antes de ser substituída por Daphne Raitt pelo resto da série. Houve vários rumores em torno da saída de Janet. Algumas pessoas disseram que ela havia sido demitida, e havia rumores de um conflito entre ela e Will Smith. Em uma entrevista para o site Hollywood Life, Janet deu mais informações sobre sua rixa de 30 anos com Will e revelou o que ela acredita ter causado a briga. Durante aquela 3ª temporada, quando engravidei, havia muitas coisas acontecendo na minha vida e na vida de Will também. Houve algum atrito porque eu estava grávida. A vida em casa não era boa, eu não estava mais sorrindo, brincando, porque havia coisas que ninguém sabia. O elenco não tinha ideia do que estava acontecendo. Janet também esclareceu que ela nunca foi demitida. E em vez disso, os produtores ofereceram a ela um contrato de 10 episódios que a impediu de fazer qualquer outro trabalho de atuação. Quando ela recusou, os produtores se negaram a negociar e reformular o papel. Will, por sua vez, admitiu que não era sensível a seus problemas pessoais e faria as coisas de maneira muito diferente, acrescentando: "Eu posso ver porque tornei o set muito difícil para Janet." No final, ambos fizeram as pazes. Tendo se estabelecido como um rapper e sensação da televisão, as chances eram altas de que Will Smith pudesse conquistar Hollywood também. Ele tentou a indústria cinematográfica enquanto O Maluco no Pedaço ainda estava em produção, aparecendo como protagonista em Bad Boys ao lado de Martin Lawrence. Depois que a comédia terminou, ele não olhou para trás e se tornou um dos atores mais bem pagos da indústria cinematográfica, além de um vencedor do Oscar. Karen Parsons, a Hilary, revelou ao jornal britânico The Scottish Sun que seus colegas de elenco sabiam que ele era talentoso, mas nunca esperavam que ele virasse uma sensação, especialmente tão logo após o fim do seriado. Will era um ator de sucesso entrando em Um Maluco no Pedaço, e ele era carismático, engraçado e inteligente. Nós sabíamos de tudo isso, mas nem sempre se traduz em alguém se tornando um mega star. A atriz acrescentou que ficou surpresa ao vê-lo escalado como uma estrela em filmes de ação como Independence Day, já que ela se lembrava de Will de uma maneira diferente. No entanto, a atriz admitiu que estava errada, e os produtores, obviamente, viram algo que todo mundo perdeu na época. Houve quase um momento de puro acaso durante a 5ª temporada de Um Maluco no Pedaço. Jada Pinkett fez o teste para interpretar a namorada de Will, Lisa, no programa, mas acabou perdendo o papel para Nia Long. Falando sobre a audição de Jada em seu livro de memórias, Will Smith escreveu: "Aparentemente, o agente de elenco acabou de dizer que ela não era alta o suficiente para interpretar minha namorada no programa. Ela odiava isso em Hollywood, que de alguma forma sua altura era de importância mais vital para a arte do que seus abundantes talentos." Jada não teve a chance de conhecer seu futuro marido como a
namorada de Will na comédia, mas acabou conhecendo durante esse processo de audição decepcionante. Ao longo de alguns anos, ele e Jada frequentemente se esbarravam e desfrutavam da companhia um do outro. Foi durante esses incidentes platônicos que o ator descobriu que tinha sentimentos por ela, embora ele ainda fosse casado com sua então esposa Shiri Zampino. Eventualmente, ambos se divorciaram e ele se casou com Jada em 1997. Não é incomum que colegas de elenco passem tempo suficiente um com o outro para que algo mais se desenvolva entre eles. Isso acontece o tempo todo, e levou a alguns dos maiores romances de Hollywood, como o de Brad Pitt e Angelina Jolie. Em seu livro de memórias, Will Smith admitiu que começou a desenvolver sentimentos por sua colega de elenco, Karen Parsons, e a convidou para um encontro um dia. Ela foi esperta o suficiente para me dizer não quando tentei explicar que não éramos realmente primos, então seria bom se namorássemos. O ator também acrescentou que disse a ela que isso não teria qualquer impacto em seu relacionamento profissional. No entanto, Karen recusou a oferta, que é algo que Will hoje acredita ter sido certo. Verdade seja dita, teria sido estranho ver os dois em Um Maluco no Pedaço como família e depois vê-los de mãos dadas se beijando nos tabloides. Embora aparecer em um programa de televisão popular possa ser o sonho de todo ator, há também uma desvantagem. Se alguém é muito bom em um papel que desempenha por um longo período de tempo, esse pode ter problemas para encontrar outro papel no futuro, porque o público vê como o personagem icônico que costumava interpretar. Para Alfonso Ribeiro, ele experimentou a fama mundial como Carlton Banks, mas esse personagem também teve um efeito negativo em sua carreira, como revelou ao site The Ringer. Alfonso explicou que se sentiu punido por Hollywood por ser muito perfeito como seu icônico personagem e não conseguiu outros trabalhos tão marcantes quanto esse. Imagine por um segundo que você desempenha um papel tão bem que eles dizem que você não tem permissão para fazer outra coisa, porque eles não podem acreditar que você não é aquele cara. Embora Alfonso não tenha encontrado o mesmo nível de fama que encontrou em Um Maluco no Pedaço, ele passou a conseguir outros papéis. Notavelmente, ele estrelou ao lado do rapper LL Cool J na comédia In The House. Fora da atuação, o ator usou seu charme e talento para construir uma carreira de sucesso como apresentador. Em 2014, ele até ganhou a 19ª temporada de Dancing with the Stars, com a parceira Whitney Carlson e uma ajudinha de Carlton. Muitas vezes ouvimos o equívoco de que Um Maluco no Pedaço é uma versão ficcional da vida real de Will Smith. A razão para isso é porque o personagem principal também se chama Will Smith, e o programa contém alusões à carreira musical do ator. Estranho, não é? Na verdade, o seriado é baseado na vida do produtor executivo Benny Medina, que é mais conhecido como ex-membro do grupo Apollo, e por mais tarde trabalhar diretamente com o magnata da música Berry Gordy, na gravadora Motown Records. No final dos anos 1980, ele era um músico e empresário talentoso antes dos 30 anos, e sua história de vida foi lançada como uma série de TV, sobre um adolescente negro que deixa Filadélfia para morar com seu tio rico em Bel Air, Califórnia. Na vida real, Benny Medina se mudou do leste de Los Angeles para morar com um amigo rico e sua família em Beverly Hills. Will revelou em seu livro de memórias que a ideia para o nome do personagem, na verdade, veio de Alfonso Ribeiro. Ele escreveu que seu colega de elenco o puxou de lado e disse: "Ei, cara, eu ouço os produtores discutindo nomes para seu personagem. Acredite em mim, dê seu nome ao seu personagem, Will Smith, porque as pessoas vão chamá-lo assim para o resto da sua vida." Acabou sendo um bom conselho, já que o seriado se tornou um sucesso em todo o mundo e ajudou a estabelecer o Will Smith como um nome familiar.